Estamos no ar agora com essa live que vai ser maravilhosa. Me chamo Felipe Carvalho, muito prazer para todos vocês. E estamos aqui agora com o Felipe Ciconato, chefe Felipe Ciconato, que é chefe patissier, que eu sou fã de carteirinha, porque o cara é um dos melhores do Brasil. Eu digo isso mesmo, rasgo seda mesmo, porque é. E hoje o Felipe Ciconato está aqui com a gente para fazer uma receita maravilhosa de cheesecake com iogurte grego Nestlé, com calda de frutas vermelhas e manjericão. Meu amigo, olha como eu tô feliz de estar aqui, não só com um super profissional, que eu sou fã demais, mas também com meu amigo, porque nós somos amigos mesmo. Eu estou muito feliz de estar aqui contigo. Fala um pouquinho do que tu vai fazer pra gente hoje. Eu que agradeço o convite. Hoje a gente vai fazer uma cheesecake utilizando o grego da Nestlé. Então o iogurte ele vai trazer a acidez que o iogurte tem, né, para a receita, e a gente vai finalizar com essa geleia de morango com manjericão, que todo mundo sabe que eu adoro usar manjericão em sobremesa. Maravilha! Gente, frutas vermelhas. Olha, o iogurte grego já é um super iogurte, né? Um iogurte concentrado, é um iogurte que ele tem um teor proteico maior, ele tem uma consistência também maior, né? Eu sou fã demais, eu amo iogurte grego, ele realmente é diferenciado. Esse iogurte grego da Nestlé é maravilhoso. E como o Felipe Ciconato falou, imagina você que conhece já cheesecake, que já come cheesecake, imagina você agregar o iogurte grego que traz aquele toque de acidez. E ainda mais, frutas vermelhas, né? Combinação perfeita, não né? tem como, Tanto né? o iogurte puro com frutas vermelhas, quanto colocado em alguma receita, sempre vai combinar demais, né? Fê, e assim, o manjericão, né? O manjericão, ele vai trazer um frescor para essa receita também, né? Total. E assim, eu gosto muito mais de utilizar o manjericão do que, por exemplo, a hortelã, porque eu acho que a hortelã rouba muito sabor, enquanto o manjericão ele só soma sabor na receita, né? E tem toda essa alquimia, né, quando vai fazer comida, né? Alguns ingredientes eles roubam, outros ajudam, né? Mas o que eu costumo também dizer é que a gente também não precisa ter medo na hora de cozinhar, a gente tem que fazer o que a gente está sentindo e sempre vai dar certo, sempre vai dar certo. Eu sempre gosto de falar que, tipo, quando você entende de cada ingrediente, você consegue substituir nas suas receitas com muita facilidade, né? Então, o iogurte aqui nessa receita é um grande exemplo, porque essa receita pode ser feita com creme de leite, mas com iogurte ela fica muito melhor, porque a gente sabe que a porcentagem de gordura é parecida e tem essa questão da acidez. Maravilha, maravilha. Vamos começar então, que eu tô louco para saber como é que faz esse preparo aí, porque quando eu chegar em casa, eu já vou passar nos mercados de São Luís, vou comprar tudo e já vou fazer lá em casa. É verdade. Bom, a gente vai ter 3 etapas então, tá? Primeira parte da base, a parte do recheio, que é o creme, e também a parte da calda. Eu vou fazer uma técnica que é assada, então é a mais tradicional da cheesecake americana. Eu amo cheesecake assado. Também eu amo. Mas existem outras receitas que é feito com gelatina, que é a técnica fria, tá? E aí, como eu falei para vocês, a gente vai utilizar o iogurte, que vai ajudar muito a dar essa acidez e essa cremosidade muito maior, ok? Maravilha. Para começar, nós vamos com a geleia. Essa geleia, eu vou fazer ela primeiro porque é bom que ela esfrie um pouco. Então, enquanto ela cozinha aqui aos poucos, a gente vai preparando o restante dos ingredientes, o restante dos preparos. Para começar ela, você pode utilizar tanto polpa, tá, como frutas frescas. Eu gosto muito mais de polpa porque é muito mais prático. E a gente tem vários tipos de polpa, somente de morango ou se não de frutas vermelhas. E acaba sendo muito mais prático e você não precisa ficar escolhendo as frutas, já vem pronto e congelado. A gente vai acrescentar açúcar refinado, poderia ser açúcar cristal também, e o manjericão. Já vai tudo junto? Tudo junto. Então o manjericão ele vai cozinhar junto com as frutas? Exatamente. O manjericão ele vai entrar em 2 partes, tanto cozinhando junto com as frutas para liberar o sabor dele, maravilha, quanto também finalizando a nossa receita. Para quem não gostar dos pedacinhos de manjericão, uma opção é bater tudo isso daqui no liquidificador. E aí, então, você vai ter uma geleia bem lisinha com o sabor do manjericão e sem os pedaços. E aí também tem a surpresa, né? Porque a pessoa ela jura que ali só tem frutas vermelhas, e aí quando ela come, ela já tem aquela surpresa, aquele sabor... Bem aromático. Bem aromático que o manjericão tem. Exatamente. E aí aqui a gente vai deixar em fogo bem baixinho e sempre mexendo para cozinhar essa geleia.
A geleia, toda a fruta, né, principalmente as frutas vermelhas também, todas elas têm pectina, né? Pectina é o que dá a estrutura das frutas e dos legumes. E essa pectina natural que tem nas frutas, quando a gente ultrapassar os 100 graus, que é quando ferve, vai ajudar a dar o corpo da geleia em si. Tá? Então, o açúcar e a pectina da fruta é o que vai ajudar a dar a textura. Maravilha. E as frutas naturalmente já têm pectina, né? A maioria das frutas, né? A gente pode adicionar se quiser, sim, se quiser acelerar o processo, se for fazer algum outro tipo de preparo mais específico, mas para geleia simples assim, a gente já consegue extrair a própria pectina da fruta só ao cozinhar ela. Maravilha, olha, já estou recebendo comentário aqui, viu, da live, dizendo, ó, Luiz Vitor, querido Luiz Vitor, eu estava contando uns minutos para essa live, olha aí, ó. O LV, inclusive, ele vai ser, o LV e o Felipe Carvalho vão ser os primeiros a comer a cheesecake, porque antes de vir para cá eu deixei uma cheesecake lá e ele vai comer ao mesmo tempo que a gente. Eita, caramba, vai comer antes de mim, inclusive, né? Agora ele já está lá com a cheesecake, olhando para a cheesecake. Maravilha. E no final, daqui a pouquinho, a gente vai colocar limão. Isso é algo muito importante, né? Toda vez que a gente cozinha qualquer tipo de fruta, ela perde a acidez, a natural. E como eu não gosto de nada muito doce, então a gente vai colocar no finalzinho um pouquinho do sumo do limão para trazer essa acidez da fruta de volta. Legal. É bem importante. Amigo, me diz uma coisa, o limão também, ele em muitas receitas, né, que contém açúcar, ele entra também para evitar a cristalização. A gente corre o risco também de geleia cristalizar? O limão, ele ajuda nisso? Ajuda. A cristalização ela tem muito a ver também com o pH e com o ponto do açúcar, né? Então, quando você tem um ácido ou se não colocar um pouco de bicarbonato, os dois ajudam a aumentar a durabilidade. Bicarbonato de sódio? Que é o ácido e o bicarbonato são as bases do açúcar invertido, que é um tipo de... Legal, muito bom. É muita química, a confeitaria é muita química. Inclusive, né? Inclusive tem uma amiga nossa que vive falando sobre isso, que é a Karime Loureiro, que já esteve aqui hoje mais cedo. Verdade. Ela vive dizendo que a confeitaria é a engenharia da gastronomia, né? Tudo é pesado, tem que ser bem certinho, porque para estruturar os doces é preciso disso, né? Então tudo tá pesado aí, né? Tudo muito bem pesado, tá? Vamos para a base? Vamos lá. Para a base, nós temos basicamente 2 ingredientes, tá? Se você quiser dar uma profissionalizada mais, você poderia fazer sua própria massa doce, que é o que a gente chama de sucrê ou sablé, né? Que são as massas doces. Mas se não, se quiser uma coisa mais prática, pode utilizar um biscoito doce da sua preferência, tá? Esses biscoitos aqui que a gente encontra no Mercadinho São Luís. A gente vai colocar num processador, tá? Um mini processador. Se por um acaso não tiver esse processador, pode colocar dentro de um saquinho plástico e com um rolo de massa, bater até que ele fique parecendo uma farofinha. A gente vai bater até ele virar uma farofa mesmo. E aí, nesse ponto aqui, vocês podem escolher se quer uma massa mais rústica ou uma massa mais fininha, tá? E pode escolher da forma como vocês quiserem. Eu fiz a minha um pouquinho mais fininha, que eu gosto que ela fica mais delicada. Vou transferir para um bowl. E aqui a gente tem manteiga derretida, tá? Como eu falei, sempre que a gente entende um pouco dos ingredientes, facilita bastante na hora de preparar uma receita. A manteiga, quando ela está em temperatura ambiente, assim, um ambiente frio ou na geladeira, ela fica firme. E quando a gente esquenta, ela derrete. Aqui a gente vai usar da manteiga exatamente para ela dar estrutura para a nossa massa, ou seja, ela vai reconstituir a bolacha num formato diferente. A gente vai acrescentar a manteiga aqui, derretida, e vai chegar numa textura parecendo de areia de praia molhada. A gente vai chegar numa textura parecendo realmente uma areia de praia molhada. E essa manteiga é o que vai ajudar realmente a voltar a estrutura da nossa massa para uma massa mais homogênea. E aí a gente já tem, essa textura aqui já consegue aglutinar mais. Tá vendo? Ó? Quando a gente junta com a mão ou com a colher, ele junta numa massinha. Então dá para modelar isso, né? Isso, dá para modelar. Então a gente reconstituiu uma massa que a gente triturou.
Maravilha. E como você falou, né, que a manteiga, de acordo com a temperatura, ela tem várias fases diferentes, né, de textura. Como vai para a geladeira, ela fica endurece. bem... Exatamente. E isso daí funciona com alguns tipos de gordura, né? Então, se a gente quisesse substituir a manteiga por um óleo de coco, tem alguns óleos de coco que eles ficam firmes em temperatura ambiente, eles dariam certo também, diferentemente de óleos de canola, por exemplo, de alguns óleos vegetais, que eles são líquidos independente da temperatura, né? Então aí não daria tão certo. Aqui a gente tem uma forma, essa daqui ela é de 14x8 de fundo removível, tá? Eu gosto, para essa receita em específico, é melhor que seja essas formas de fundo removível. E a gente vai colocar essa base no fundo para formar a base da nossa cheesecake. Algumas pessoas gostam de fazer a cheesecake com a massa também na lateral, tá? Eu, particularmente, prefiro fazer somente na base, porque eu acho que a gente consegue ver todas as camadas, a camada da base, a camada do recheio e a camada da geleia. Então, eu, particularmente, gosto de fazer somente na parte de baixo. Ó, dá pra ver que ela se aglutina bem. Só ir pressionando, pode ir pressionando tanto com uma colher, quanto com as mãos mesmo, até formar uma massa bem homogênea. Fê, cheesecake é uma das minhas sobremesas prediletas. É bem difícil, assim, eu chegar num cardápio de algum restaurante que tenha sobremesa. Se tiver cheesecake, é bem provável que eu coma cheesecake. Não tem perigo, é uma sobremesa maravilhosa, né? E essa assada... Ah, falando nisso, eu acho que você já comentou aqui que a diferença da assada para fria é somente que a fria é com gelatina, né? Que consegue firmar, né? Isso, firmar a cheesecake. E os ovos para assada, né? Isso? Então é como se fosse a mesma receita, mas uma leva ovo e a outra leva gelatina, é isso? Isso, exatamente. Então a gente tem duas formas diferentes de se fazer. Um que vai levar calor e a gente vai precisar de algo que coagule, né, esses ingredientes. E outro que vai levar frio, então a gente precisa da estrutura da proteína da gelatina para poder montar e deixar ela firme. Eu particularmente gosto também mais da assada, tá? Mas a gelada também é bem gostosa. Maravilha. E a calda também tem variações, né? A cheesecake é uma base, né? Essa cheesecake de iogurte grego também é uma base. Mas a calda podem ter várias variações, né? O que a gente pode ter de calda, assim, no mundo das caldas? O legal é que como é uma receita bem neutra, né? Porque basicamente é uma receita de queijo com iogurte, então tudo isso combina muito com muitas frutas e também com outros ingredientes. Então o legal é que a gente pode brincar muito com frutas vermelhas, frutas amarelas, frutas roxas, chocolate, caramelo. Tem também essas versões do grego que são saborizados que a gente pode incluir já para dar um sabor na massa e depois legal. finalizar, né? Então quer dizer que a gente pode usar o iogurte grego de maracujá E da fazer Nestlé. a calda de maracujá com manga e abacaxi. Legal, porque maracujá e manga super funcionam. Então a gente pode, em vez de usar o grego tradicional, usa um grego de maracujá e faz uma calda de manga. Meu Deus. Inclusive, eu tô desejando esse iogurte aqui grego da Nestlé. Não. Obrigado. Eu vou comer aqui agora. Olha. Esse aqui de maracujá. Não, eu amo frutas amarelas. E também é uma curiosidade que a gente não usa tanto aqui no Brasil, frutas amarelas, e elas são muito boas aqui no Brasil, né? Tanto que, normalmente, os chefes da Europa chamam as frutas amarelas de frutas exóticas. Uma vez eu vi uma receita e eu fui perguntar o que é fruta exótica. Eu chegava aqui, era uma fruta e era maracujá, banana, manga. A gente tem aqui de ruma, né? Como a gente diz, né? As frutas amarelas são as frutas que eu mais gosto. Pois é. Mas, gente, olha, foca aqui nesse iogurte, sério. Olha a cremosidade disso daqui. Sensacional. Não. E esse potinho aí é muito bom, já é a quantidade perfeita para começar o dia. Meu Deus! Parece uma mousse. De tão cremoso que é. E esse de maracujá aqui, que inclusive é uma das minhas frutas prediletas, o maracujá. Também. Incrível. Ela, nos Estados Unidos, é chamada de passion fruit, não é isso? O nome já diz tudo, né? E em francês também, né? Em francês também? Passion Muito bom. Delicioso. Também uma das minhas favoritas. Eu não vou conseguir, não, vou ter que comer quem quiser todinho. já variar essa receita aqui, substituir o tradicional que eu vou utilizar pelo de maracujá e fazer uma receita aí com frutas exóticas,
pode já fazer e depois marca a gente, que a gente vai ficar muito feliz, né? Maravilha. Ó, vou aproveitar aqui, puxar aqui um gancho rapidinho para falar sobre solidariedade, que a gente tem o QR Code aí na tela. Aproxime a câmera do seu celular na tela da televisão ou do seu computador, no QR Code que está aí, e automaticamente já vai te encaminhar para uma página onde você consegue fazer a doação, tá? Essas doações elas estão indo para o ICC, Instituto do Câncer, e também para o IPOM, Instituto Povo do Mar. São duas instituições importantíssimas que nós temos aqui, que fazem um trabalho incrível, fabuloso. E que neste momento agora, assim como todos, mas principalmente agora, a gente precisa estar perto e ajudar com o que a gente pode, tá? Qualquer ajuda é bem-vinda, então vamos ajudar, gente, por favor. E aí, tô louco para receber também essa doação de cheesecake aí, viu? Aqui no meu prato. Bom, vamos para os ingredientes da massa. Como o Fê falou, essa massa é uma massa que é a técnica de ser assado, né? Então, por isso que ela leva ovo. Mas os ingredientes são bem básicos, tá? Então, nós temos aqui cream cheese, tá? Que aí existem aí vários tipos de cream cheese. O iogurte, tá? Que a gente está utilizando o grego da Nestlé, que ele realmente vai facilitar muito nessa receita, exatamente por essa cremosidade dele. Ok? Então, isso já facilita demais que a gente tenha realmente uma receita muito mais cremosa no final, ok? E também é importante porque o teor de gordura dele é um teor de gordura bom, que se assemelha muito com o creme de leite. Então, a gente consegue, não só nessa receita aqui, mas em outras várias receitas, substituir o creme de leite pelo iogurte, né? Então, por exemplo, eu já fiz ganache, que é algo que é bem tradicional ser feito com creme de leite, com iogurte, e fica sensacional. Sério? Ganache? Sensacional, porque dá muito mais cremosidade ainda e dá essa acidez que só o iogurte tem. E o iogurte grego ainda mais, porque ele é mais concentrado ainda, né? E eu abri esse aqui da Nestlé para vocês, eu mostrei o quanto ele é incrível. O de maracujá é maravilhoso, ainda a gente tem de limão aqui também, né? Tem de limão, flocos. Tem de morango, tem de frutas vermelhas, de flocos. De flocos, com pedaços de chocolate. Olha isso aqui, gente, tem com pedaço de chocolate. Não tem condição não, isso aqui, viu? Então, isso aqui serve também, já serve como uma sobremesa e é super saudável, né? Tem sobremesa assim, por exemplo, uma panna cotta, que é basicamente o iogurte com gelatina, e aí você consegue utilizar dos sabores do próprio iogurte grego na panna cotta, e aí só finaliza com uma geleia Panna cotta também. com esse iogurte, perfeito. Perfeito. Maravilha. Bom, então nós temos o cream cheese, o iogurte, que hoje eu vou escolher o tradicional, ovos, né? Açúcar, que nesse caso o refinado vai deixar a massa mais branquinha, e essência de baunilha ou pasta de baunilha, ou até mesmo a fava de baunilha que a gente encontra nos mercadinhos São Luís. Isso daqui é opcional, mas eu particularmente gosto bastante, que é utilizar as raspas do limão na receita, que é exatamente para trazer um pouco mais de acidez e deixar a cheesecake para que o nosso cliente consiga comer a fatia inteira sem enjoar, tá? Bom, o processo é bem simples. A gente vai trazer todos os ingredientes pro liquidificador. Isso é iogurte grego? Isso, a sua cremosidade. Super cremoso, né? O queijo cremoso. Isso é cream cheese? Isso, cream cheese. Tradicionalmente é feito com cream cheese, né? A cheesecake em si, né, como o próprio nome diz, que é bolo ou torta de queijo, a gente utiliza, e a gente precisa dessa outra base um pouco menos gordurosa, que no caso a gente está usando o iogurte para facilitar e ter uma estrutura realmente mais cremosa. Então aí foi iogurte grego Nestlé, cream cheese, ovo, açúcar e agora... Baunilha. Baunilha. Eu estou utilizando pasta de baunilha, tá? Mas poderia ser também a fava, que aí ficaria com os pontinhos, ou a essência, que aí a essência a gente consegue tanto encontrar para comprar, como fazer a nossa própria essência também. Eu gosto de fazer meus extratos de baunilha em casa. Eu faço com vodka, né? Mas assim, não fica nenhum álcool, tá, gente? Assim, eu coloco a fava com as sementinhas, né? Raspo, coloco dentro de uma garrafinha e deixo maturando lá, curando, né?
por uns 2, 3 meses. Fica incrível. Fica maravilhoso. Para quem usa fava de baunilha, é uma ótima opção, porque não joga aquela casquinha fora de jeito nenhum. Você pode fazer pó de baunilha ou pode fazer o seu próprio extrato, colocando cada um daqueles palitinhos dentro de alguma bebida alcoólica. O álcool ele vai evaporar e vai concentrando o sabor da baunilha. Quanto mais tempo ficar, mais gostoso vai ficar seu extrato. Maravilha. Então, as raspas de limão, tá? Que poderia ser tanto limão siciliano como limão Tahiti. Eu estou usando Tahiti, porque ele é menos aromático, é mais neutro, vamos dizer assim. E sempre que for tirar a raspa ou o zeste, sempre tirado na hora, tá? Exatamente para que não oxide. E tem que ter cuidado também com essa parte branca, né? Exatamente. Essa parte branca é onde está a maior parte da pectina, né? Das frutas e dos legumes, e ela amarga demais, então tem que tomar cuidado para não tirar ela, porque senão vai depois amargar a receita. Bom, vamos bater aqui. E a gente vai bater até ficar completamente homogêneo, tá? Não precisa bater demais, para também não criar muitas bolhas de ar, que a gente quer que fique um creme bem lisinho mesmo. Só limpar aqui a lateral. Vai arrastando a espátula nas laterais, né? Chama a música aí com um liquidificador. Ai, ai, Jesus. Esse processo, para quem não tiver liquidificador, também pode ser feito com uma espátula ou com fouet num bowl, tá? A única coisa que eu vou aconselhar é esquentar um pouquinho o cream cheese e o iogurte no micro-ondas, mas não muito, para facilitar, para que ele não empelote. Quantos segundos? Uns 30 segundos no micro-ondas, numa potência média, só para que ele não fique muito gelado e aí quando misturar com o ovo ele vai empelotar. Então, ou coloca um pouquinho no micro-ondas e bate bem com o fouet, que você consegue fazer sem utilizar o liquidificador também. Prontinho? Já temos um creme. Nossa, já tá super cheiroso aqui. Eu ia falar isso, só assim já dá vontade de comer, né? Essa forma aqui, na parte de baixo, como é uma massa manteigada, a gente não tem necessidade de untar. Mas nas laterais eu gosto normalmente de passar um pouquinho de manteiga, só para untar levemente e ela desgrudar e ficar mais bonitinha, né? Facilita também desenformar, né? E aí a gente vai, vamos lá aqui, ó. Gente, eu tô desejando essa cheesecake. Não, e é sensacional. O creme feito com iogurte fica já cremoso e pronto para comer. Você já dá vontade de comer na hora, né? Precisa assar tem que ter maturidade. Porque senão... E aí aqui, o assamento também é muito importante, tá? Aqui a gente está falando de alguns produtos que tem quantidades de gordura diferentes. Então, o cream cheese tem uma certa quantidade de gordura, o iogurte tem uma certa quantidade de gordura e a gema do ovo também, né? E o ovo em si, ele coagula em torno de uns 64, 68 graus. Então, é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado na cocção dele. Para quem quiser um cheesecake bem lisinho e bem cremoso, eu aconselho até assar em banho-maria, tá? E quando a gente fala de banho-maria, a gente vai colocar dentro de uma assadeira e vai colocar água até a água chegar quase na altura do creme de dentro, tá? Não adianta fazer banho-maria só com um dedo. O banho-maria basicamente é uma proteção para o creme de dentro. A água entra em ebulição a 100 graus e essa água faz com que o calor todo do forno não entre dentro do nosso produto. Isso é legal, porque tem inclusive muitas sobremesas simples, entre aspas, que o pessoal está muito acostumado a fazer em casa. Por exemplo, pudim. Que também tem banho-maria. Essa mesma lógica? Isso. Esse daqui é um pouco menos delicado do que o pudim, né? O pudim, assim, obrigatoriamente você tem que assar exatamente por conta da quantidade de ovos, que é um pouco maior. Esse daqui, se você assar sem banho-maria, vai dar super certo também, só que ele vai ficar um pouquinho mais escuro, tá? Então ele vai ficar um pouco mais caramelizado, exatamente porque ele vai receber mais calor e a proteína e o carboidrato vão caramelizar e vão deixar ele com a capinha mais caramelizada, que eu particularmente também gosto bastante. Agora, se você quiser aquele bem cremosozão assim, aí você pode fazer realmente no banho-maria, que também vai dar um up aí na sua receita. Tá? Maravilha, maravilha. Mas tanto para um quanto para outro, a gente sempre vai assar em um forno bem baixo, em torno de uns 140, 160 graus.
Tá? Então, o mínimo possível O do mínimo forno. possível. Geralmente, os fornos convencionais de casa, a temperatura menor é 160 graus, né? O que a gente pode fazer, por exemplo, se a gente tiver alguma sobremesa que seja tão delicada? Eu estou pensando aqui, por exemplo, numa pavlova, né? Que tem que ser uma temperatura muito baixa. Como é que a gente pode fazer num fogão de casa para conseguir que a gente faça uma sobremesa delicada que precise de uma temperatura baixa com a temperatura que a gente tem disponível no nosso fogão? Tem algum macete, assim? Tem alguns, assim. Para quem tem um forno tradicional, que é de chama, basicamente a gente tem uma chama que aquece o ar dentro da câmara e faz com que o ar fique naquela temperatura de no mínimo 160, 180 graus. E para um caso de uma pavlova, por exemplo, a gente precisa de uma temperatura de no máximo 100, 120 graus. Algumas coisas que a gente pode fazer é colocar bandejas embaixo da nossa pavlova para que elas não caramelizem por baixo, não recebam muito calor por baixo. Então, ao invés de colocar somente a bandeja que está a própria pavlova, colocar mais umas 2 embaixo dela. Reforçar a espessura, né? Para poder dificultar que o calor chegue na assadeira em si por baixo. E na câmara em si você pode deixar o fogão entreaberto ou de vez em quando, ou se não o tempo todo da cocção, exatamente para perder o calor lá de dentro. Eu já vi inclusive gente colocando tipo colher de pau na porta do Tem que tomar cuidado do com o que forno. coloca, né? Pelo amor de Deus. Para não acontecer nenhum acidente e tudo mais, mas dá super certo deixar a porta entreaberta para quem tem forno tradicional. E para quem tem forno elétrico, que no forno elétrico a gente tem um controle da temperatura, então ele normalmente começa numa temperatura mais baixa e a gente tem uma homogeneização muito maior de temperatura lá dentro da câmara, então a gente consegue já assar direto a 140 graus sem problemas nenhum. É muito importante, né, quem cozinha ou quem quer começar a cozinhar, tentar começar a conhecer o seu forno, né? Porque o forno ele varia muito, né, de um para outro. Até mesmo de mesma marca, mas se forem lotes diferentes, ele varia, né? Então é muito importante também conhecer o forno, né? Até eu que normalmente utilizo o forno de convecção, que é um forno que é mais industrial, né? E homogêneo, assim, ele tem uma temperatura mais homogênea. Em diferentes confeitarias, ele, de acordo com a energia do local, com a potência da energia, de acordo com o calor, o ambiente em si, vai variar 1 ou 2 graus ou 2 ou 3 minutos na temperatura. Maravilha. Tá? Mas para a gente saber se ele está bom, isso também é muito importante. Como a gente tem uma base de muita gordura aqui dentro, a gordura também, como eu falei para vocês na parte da manteiga, quando ela está quente, ela fica mole, né? Então, quando a gente for tirar do forno, a gente não vai tirar do forno com a cheesecake completamente firme, tá? A gente pode até fazer o teste do palito, realmente ele vai sair o palito limpo, mas no centro vocês vão sentir que ele ainda está levemente mole. Porque quando ele esfriar, ele vai terminar de firmar, ok? Então ele já assou, já cozinhou tudo que precisava, mas ele ainda vai ficar um pouquinho mole para poder, depois que esfriar, continuar cremoso. Se a gente assar demais, aí ele vai perder a cremosidade. Então isso é importante. Dica maravilhosa. Acontece também em cookie, por exemplo, que são produtos que a gente tem muita gordura e muito açúcar. Tomar cuidado com esse biscoito amanteigado, né? Que ele sempre sai do forno um pouquinho mole e aí depois que ele esfria, ele continua crocante por fora e molinho por dentro. Maravilha, dica maravilhosa aí. Bom, vamos organizar aqui para a gente começar a nossa finalização aqui aos poucos. Então isso vai para o forno, fica quanto tempo? Só para a gente recapitular. Fica em torno de 25 a 35 minutos, vai depender muito do forno, certo, né? Se for banho-maria, realmente vai ser um pouquinho mais, né? Porque aí você vai cozinhar numa temperatura muito mais baixa, mas a 140, a 160 graus, em torno de 25 a 35 minutos. Maravilha, perfeito, tá? Perfeito. E aqui nós temos nossa cheesecake já assada. Vejam que eu assei, como eu falei para vocês, na técnica sem ser banho-maria, tá? Então ela fica um pouquinho mais caramelizada. Ai, gente, olha isso, sério. Meu Deus do céu. Tô louco que tu decore isso daí e tira um pedaço para mim. E aí, para decorar, eu vou utilizar morangos frescos. Olha. Manjericão, né? Porque também faz parte da nossa geleia. A nossa geleia que está aqui pronta, ó. Então, ela depois de fria, ela já toma uma consistência bem mais cremosa também. E aí, lembrando que depois que a gente tirou do fogo, a gente acrescentou o limão para manter essa acidez da nossa geleia, tá? E essas são flores, é isso? Isso, flores comestíveis. Que coisa mais linda, E são feitas aqui no Ceará, tá? O quê? Uhum. É mesmo, que legal. Tanto as flores quanto os brotos.
Gente, muito bom saber que a gente tem isso, né? É incrível, né? Ah, vale salientar que eu não falei aqui, quando eu estava fazendo a calda, o cheiro aqui de manjericão Surreal, né? com as frutas vermelhas ficou incrível. Não, o manjericão, Incrível. ele é muito aromático, né? Quando a gente usa tanto em receitas, em pratados de restaurante, é muito interessante porque quando chega na mesa do cliente, o cliente sente o aroma assim, instantâneo, né? É muito bom utilizar ele para finalizar. Bom, vamos começar então com a geleia. A versatilidade da cheesecake ela é muito boa exatamente por conta disso. Você pode fazer vários cheesecakes na sua produção e ter várias opções de geleia. E aí, cada uma você finaliza com uma geleia diferente e tudo mais. Já vi, Fê, tu fazer cada coisa assim incrível. Inclusive, eu já vi você fazer uma geleia, não sei se era de morango ou se era de frutas vermelhas, com tomate cereja. Exatamente, Como exatamente. é que é isso, cara? Pelo amor de Deus. O tomate, ele é uma fruta, né? E ele é super doce. E inclusive no Mercadinho São Luís a gente tem ele tanto na versão vermelha quanto amarelo, né? Que é lindo. Legal, é lindo. E aí eu utilizei para decorar com eles amarelos e também dar um contraste. E ele tem um doçor também e uma acidez. Então combina demais. Tanto nessa receita aqui combinaria muito porque a gente tem o doçor e a acidez que também tem no iogurte. Então Legal. tudo casa perfeitamente. E falando em iogurte, Fê, o que a gente pode usar mais? Assim, o iogurte, ele é bem versátil, né? Pelo que eu entendi. O iogurte grego, ele é bem versátil. Nesse caso, o iogurte grego da Nestlé, quais são as possibilidades que a gente tem, além da panna cotta, por exemplo? Um pudim é possível fazer com iogurte? Sim, a gente pode substituir o leite do pudim por iogurte grego. Ia ficar bem legal, eu acho. Ficaria com uma certa acidez, mas eu acho que ia ficar bem gostoso e bem cremoso. Nossa. E também dá para receitas salgadas, né? De repente, fazer um sour cream para servir com guacamole, alguma coisa do tipo. Filha. Eu vou, inclusive, colocar aqui umas gotinhas de limão no meu iogurte. Só porque eu quero trazer mais essa acidez ainda. Vocês viram que eu gosto realmente de... E vai finalizar também com o iogurte grego da Nestlé. Eu gosto realmente dessa acidez. Para quem provar minhas sobremesas, sempre vai ver que elas nunca são muito doces. Então eu coloquei só umas 5 gotinhas de limão, tá? O limão vai ajudar a deixar mais cremoso ainda o iogurte, olha isso. Nossa, fala sério. Eu vou pegar outro potinho desse aqui pra mim. E aí eu só Realmente misturei. É muito gostoso. E essa acidez do limão ela vai aumentar mais ainda os sabores da nossa cheesecake e também vai melhorar mais ainda a textura desse creme aqui pra gente poder finalizar. Vou colocar também umas frutinhas frescas. Lembrando que como a gente está fazendo com frutas vermelhas, a gente finaliza normalmente com frutas vermelhas, né? Se fosse frutas amarelas, a gente mantém, exatamente para o cliente reconhecer o que ele vai comer, né? A decoração, ela precisa fazer sentido, né? Ela precisa também ser consumida, né? Exatamente. E também é muito importante fazer a decoração, né? Às vezes a pessoa fala, vou fazer uma cheesecake muito gostosa e só por ela ser muito gostosa eu não preciso decorar tanto ela porque já tá bom, né? A pessoa vai comer de qualquer forma. Não, se a gente finalizar ela de uma forma mais bonita, vai fazer com que o cliente tenha 2 experiências muito boas. Até né? porque a experiência de se alimentar, o desejo, ele faz parte disso, né? O desejo vem antes, então o despertar esse desejo é importantíssimo no processo, né? Exatamente. Então a pessoa vai sentir vontade. Hoje em dia com as redes sociais ele vai querer tirar uma foto, né? E aí então depois aí ele tem a surpresa na hora de provar e tudo mais. Quem não gosta de tirar foto do que cozinhou ou então de um prato bonito que vai comer? Normalmente as pessoas comem frio, inclusive, né? Bom, vou colocar então algumas colheradas do nosso grego. Me poupe, Fê. Olha isso. Tô com água na boca, cara. Ó, eu não ia dizer não, mas eu vou dizer. Tá todo mundo aqui, ó, de trás das câmeras, né? De trás das câmeras, com o olho fisgado assim, ó. Mostra a minha cara, por favor. Eu vou dizer como é que estão as pessoas. Estão assim, ó. Olhando pra cheesecake do Felipe aqui, porque tá sem condição, viu?
Que bom. Sem condição. Isso aí é broto, é? É isso. Mini vegetais? E a gente vai colocar então uns brotinhos de beterraba. Ah, cara, que coisa linda. Que são lindos, né? Combina demais aqui as cores. Essa porção é individual pro Felipe, né? Essa porção individual. Eu não vou nem cortar, acho que eu vou passar direto. Bota todo aqui no meu prato. Eu vou abraçar assim. Brincadeira, gente. A gente divide aqui, tá? Então eu tô colocando tanto de beterraba quanto de mostarda, tá? Esse de mostarda ele é um pouco mais picante, né? ele é um pouquinho mais picante e vai trazer mais incrível o broto de experiência. mostarda. Sou fã. E claro, nossas folhinhas de manjericão que vão trazer todo o aroma para nossa cheesecake. Eu gosto sempre de colocar assim de uma forma bem delicada, exatamente para parecer que foi muito bem arrumado para o cliente, não colocar de qualquer forma. Isso é bem importante. Temos alguma pergunta? Olha, o Luiz Vitor aqui falou de novo, achei muito legal isso. Fê, blogueiro que é blogueiro come frio, viu? Tem que fazer foto, tem que fazer vídeo. Exatamente. Só depois é que come, ó. A Emanuela, meu Deus, adoro acompanhar essas lives. Vou tentar na minha casa. Eba. Ai, gente, que legal. Todo mundo participando aqui. Muito obrigado, viu, gente, pela participação de vocês. Inclusive, não percam, né, que hoje tem mais lives e amanhã também tem um dia bem legal, né? A Luana Monteiro, depois do almoço, essa sobremesa é brincadeira, viu? A hora foi crucial aqui, viu? Foi bom pro Felipe, só. Foi só bom pro Felipe. Mas olha, pessoal, sério mesmo. Vocês viram que é facílimo, não tem o que fazer aqui. É só escolher ingredientes de qualidade. O Felipe deu dicas maravilhosas para fazer essa cheesecake. E tem tudo nos mercadinhos São Luís. Compra, faz, marca a gente pra gente ver como é que ficou a cheesecake de vocês. Inclusive, já tá pra decorar aqui a decoração, viu? Decora o lugar de cada coisa, tira foto, bota no Instagram. Exatamente. Tem o Instagram, não sei se tu já viu, acho que é Chefs na Quarentena. Gente, o melhor Instagram da quarentena. Que as pessoas, né, nesse momento agora de quarentena, as pessoas, elas, né, entraram Todo pra mundo virou cozinha de cozinheiro. vez, né? Todo mundo E aí virou mostra as pessoas, muitos pratos das pessoas dando errado, mas as pessoas se divertindo com isso. E eu achei isso muito legal. Porque eu já queimei muito arroz. Eu já sou cozinheiro, mas eu já queimei muito arroz. E assim, o importante do cozinhar é você não ter medo. É tentar. Exatamente. Né? Isso Eu falei aquela coisa do conhecer o forno, né? A gente pode ter anos e anos e anos de experiência, mas se eu, por exemplo, posso ter anos de experiência cozinhando, mas se eu não conhecer direitinho as coisas que eu vou usar, Exatamente. né? Eu também, mesmo não sendo um amador, vamos dizer, pode ser que dê errado. Mas isso não é um problema, né? Exatamente. E Até porque muitas receitas surgem desses erros, né? Exatamente. Claro que não A maioria, tanto, né? A maioria das receitas clássicas, vem de algum erro. elas surgiram de um erro. O pão, por exemplo, surgiu de um erro. E da confeitaria, então, petit gâteau e muitos outros aí. O petit gâteau também. É um bolo que Cru. tava com pressa, né? E aí, é claro que adaptaram por uma forma para não ficar realmente cru, né? Mas ficar cremoso. Mas a ideia era essa, porque tipo, a pessoa tava com pressa e aí... Muito bom, né, gente? Ó, o Ícaro Pinheiro, isso aí é pra matar um de desejo, viu? Não, pra matar daqui a pouco, quando eu cortar a fatia do Felipe. Eu quero comer isso daí. Agora, deixa eu olhar um pouquinho mais de perto. Vem. Bota aqui, ó. Dá pra pegar aí? A câmera dá pra pegar? Ah, olha isso, gente. Isso é uma obra de arte. Que obra de arte. Dá pena de cortar. Como é que vai fazer isso daí pra comer isso daí? Me diz. Verdade, né? Olha essas flores lindas. Parabéns, amigo. Você é um artista. Obrigado. Super simples, né? Dá pra todo mundo fazer em casa. Ingredientes que a gente encontra aí no Mercadinho São Luís. Realmente façam com iogurte porque faz toda a diferença. E fazer essa finalização por cima, a pessoa vai ter duas texturas diferentes do iogurte, né? Então vai sentir na massa e também vai sentir na parte de cima. Vai ter acidez, vai ter geleia, vai ter tudo. Maravilha, agora eu quero comer. Posso cortar? Posso cortar? Pode sim, corta pra mim. Posso cortar aqui?
Como é? Ou tem que ser... Pode? Corta aqui, ó. Aqui, ó, bem pertinho de mim que eu quero ver. Vai. Tum, 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 tum. Vou te dar uma parte com o Mas iogurte. Tintin tá tocando uma bossa nova agora pra essa cheesecake agora sendo cortada. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Gente, fala Vamos sério. Dá pra ver dentro também. Põe uma florzinha pra mim, que eu sou besta, vai. E aí? Vou colocar uma maior pra você, ó. Ó. Ah. Cadê? Agora a gente vai comer. Ó, vou dar uma giradinha aqui pra vocês verem. Me diga se isso não tá sem condição. Que sacanagem, né? O pessoal aqui tá babando. Aí eu vou cantar assim, ó. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela menina que vem... Felipe humilha a gente, né? Porque a gente, ó... Então, ele canta. Aí ele cozinha, ele canta, ele apresenta. Meu irmão. Sem palavras, bicho. Gente... Ah, inclusive, viveria disso. Uma ótima receita para fazer é caramelo salgado. Caramelo salgado combina muito com cheesecake e dá para fazer, no lugar do creme de leite, utilizar o grego. Gente, vou falar. Esse iogurte grego da Nestlé fez toda a diferença. Toda a diferença. A cheesecake continua cremosa, como tem que ser uma cheesecake. E tem um leve toque de acidez que faz a gente salivar enquanto come. E a vontade é de comer mais um pedaço. Mais um pedaço e mais um pedaço. Ó. E o legal é que o iogurte em si, ele é algo que é tão característico, tem um sabor tão característico, que quando a pessoa sente, ela sabe que é o iogurte, né? Porque essa acidez do iogurte é algo muito característico dele, então a pessoa já sabe. Né? Da fermentação, né? Ó, o manjericão deu um toque muito especial, mesmo. E a geleia de frutas vermelhas com manjericão. Eu tô salivando aqui, falando com vocês. Tá difícil de falar, tá complicado, porque a gente fica com água na boca mesmo. E é muito importante a acidez na comida, porque ela dá exatamente essa salivação. E a salivação é que dá vontade da gente comer mais um pedaço, né? Que dá aquela vontade de comer. Então, a acidez é muito importante. E aqui, em quesito acidez, aqui tá perfeito. Exatamente. Ó, vou comer a flor, viu, gente? A flor pode comer, tá? Exatamente, é comestível. Ó, florzinha. Florzinha, e linda, né? E a basezinha crocante, então... O legal também é sempre brincar com essas texturas, né? Então a gente tem a geleia, a cremosidade da cheesecake, a crocância da base. Então, tendo essa brincadeira de texturas, você traz mais uma experiência pro cliente. Maravilha. Fê, eu sou muito teu fã. Eu tô muito feliz. Eu tô aqui falando contigo e comendo. Não tem esse negócio de parar de comer, não, aqui, viu? Aqui é vida real. Ainda bem. Vem cá, vocês. É verdade. Tem que agradecer demais. Ó, quem tá aqui com a gente hoje é a Vivi, que é parceira do Fê. Pra quem me segue, sempre, sabe, eu tá sempre comigo. Não é? E a Pri tá aqui com a gente, da Escola de Gastronomia Social, que é um projeto lindo, 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 lindo. Demais. Que nós somos fãs. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, viu, Pri? Obrigado mesmo. Ó, espero que vocês tenham gostado da cheesecake de iogurte grego com geleia de frutas vermelhas e manjericão. Essa obra de arte que o Felipe Ciconato fez. É um prazer, uma satisfação, uma honra ter esse cara aqui com a gente, porque ele é sim um dos melhores do Brasil. Aqui do meu lugar, rasgar seda pra ele, né? Rasgar seda, mas eu não tô nem aí mesmo. É porque é mesmo, é verdade. E muito obrigado, viu, meu amigo? Eu que agradeço. A gente passou mais de 100 dias sem se ver. A gente tá se vendo agora. E eu tô muito feliz. Eu vou... Não sei se eu vou... Tô pensando ainda se eu vou dividir essa cheesecake com alguém. Eu acho que eu já vou garantir aqui e abraçar, viu? Ó, muito obrigado pela participação de vocês. Não se esqueçam de doar. O propósito principal, além da informação, é esse, tá, pessoal? Tem o QR Code aí na tela. Aproxima a câmera do celular e doa. ICC e POM. A gente
precisa de vocês para isso acontecer, viu? Beijo grande e até mais, já já tem mais live.